Olá pessoal, sou o professor Juliano Rian, do curso de Matemática, Matema, e nós vamos iniciar o nosso projeto de resolução de provas de PEB 1 e PEB 2 aqui da região de Ribeirão Preto, Ribeirão, Sertãozinho, Pontal, Barrinha, Jabuticabal, abordando diversas bancas também, Vunesp, Conscan, Metrocapital e assim por diante. Gostaria só de ressaltar com vocês que, ao vocês utilizarem o vídeo, vocês podem usar vários recursos para auxiliar vocês. Primeiro, se tiver muito rápido, vocês podem ir pausando o vídeo e fazendo por partes. Ou também, se tiver muito devagar, vocês vão conseguir acelerar pela barrinha aí do YouTube, da velocidade. Outra coisa, matemática a gente só aprende fazendo bastante exercícios. Então, ao você ver aqui, a gente vai resolver a prova de Ribeirão Preto de 2019. Se você tiver acesso a essa prova, você pode ir tentar resolver ela e depois voltar para o vídeo para bater as resoluções. Ou você pode ir pausando no enunciado, tenta resolver e depois ver minha resolução. Beleza? Vamos começar? Então, na primeira questão, traz o seguinte para a gente. A tabela mostra os itens comprados por uma pessoa, a quantidade e o respectivo valor unitário. Então, tem uma tabela onde mostra o item, quantidade e valor unitário. Aí a gente tem lá caixas de lápis de cor, canetinhas e cadernos, que são os itens, quantidade deles e o valor unitário. O problema traz o seguinte. Essa compra foi paga com uma nota de R$50. Com o troco recebido, o número máximo de canetinhas que ainda poderiam ser compradas era. Então esse é um exercício bem direto, é um exercício que a gente não pode perder ponto em prova. E para a gente resolver ele, a gente primeiro tem que ver quanto que a pessoa gastou. Ela comprou então 2 caixas de lápis de cor por R$5,80. Então a gente vai ter... Se ela comprou 2 caixas de lápis de cor por R$5,80, só um minuto. A gente vai ter então 2 vezes R$5,80. A pessoa vai gastar então R$11,60. Depois 5 canetinhas com o custo de R$1,20. 5 vezes R$1,20. A gente vai ter então que a pessoa vai gastar R$6. E depois 3 vezes R$8,50, que são 3 cadernos, cada um custava R$8,50. Ela vai gastar R$25,50. Fazendo a soma total de quanto a pessoa gastou, vai dar aqui pra gente R$43,10. Ora, a pessoa gastou R$43,10. Agora a gente vai pegar então e tirar dos R$50 e ver quanto que sobrou para ela de troco. Esse tipo de exercício, se você conseguir fazer a resolução de cabeça, porque é um problema do nosso dia a dia, a Vunesp ela traz muito assim pra gente, problemas do dia a dia mesmo. Você pode fazer, não tem problema nenhum. Então, 50 menos R$43,10, que foi o gasto total que a pessoa teve. A gente vai obter aqui, então, R$6,90. E aí, a gente vai dividir esses R$6,90 por R$1,20, que é o preço de cada canetinha. 2 casas decimais, 2 casas decimais. Aqui é um 0, tá? Deixa eu só reafirmar isso. Apaga a vírgula. Então, aí, a gente apagando a vírgula, a gente ficou com 120 dividido por R$6,90. 5 vezes 120 vai dar 600. Vai sobrar 90. Ou seja, com os R$6,90 a gente consegue comprar 5 canetinhas, que vai dar o preço de R$6, e vai sobrar 90 centavos.
Então, quantas canetinhas ainda poderiam ser compradas? 5. Alternativa C. Beleza? Vamos para a próxima questão. Só um minuto, eu estou aprendendo a mexer aqui ainda também, então vai ser aos pouquinhos. A gente fez a questão número 16, agora a gente vai para a questão de número 17. A questão fala o seguinte: uma criança ganhou um jogo com 30 cartas. Desse total, 1/5 tinha desenho de flores, 1/3 tinha desenhos de figuras geométricas e as demais tinham desenhos de animais. O número de cartas com desenhos de animais é igual a... Esse é um exercício de razão. E para a gente resolver ele, a gente vai resolver de uma maneira bem direta, bem tranquila. Esses tipos de problemas você tem duas abordagens. Quando tem o total e quando não tem o total. Quando tem o total, que é esse caso, então o nosso total são 30 cartas, a gente vai lendo cada frase e fazendo conforme a frase fala. Então, desse total, 1/5 era o desenho de flores. Então, de flores... Então, aqui, flores... A gente sabe que é 1/5 do... Então, vezes o total, 30. Para a gente resolver essa continha, 1/5 de 30 é 1 vezes 30, 30... 5 vezes, quando não tem nada aqui, é 1, 5. 30 dividido por 5, a gente vai ter 6. Então, são 6 flores. 1/3 tinha desenhos de figuras geométricas. Então, só vou escrever aqui. Geométrica, gel. Então, aqui 1/3 do quê? Do total. Então, 1/3 de 30. Ficar 30 vezes 1, 30. Dividido por 3. A gente vai obter aqui, eram 10. Então, 6 flores, 10 figuras geométricas e as demais tinham desenho de animais. Então, a gente soma 10 com 6, 16. Para 30, 30 menos 16, 14. Então, 14 são as demais. E essas demais tinham desenho de animais. Alternativa D. Tranquilo? Vamos para a próxima questão, então. Vamos limpar aqui a nossa luzinha. Então, a gente vai para a questão de número 18. Então, a questão de número 18 traz o seguinte para a gente. Em um colégio, 80 alunos inscreveram-se para participar de oficinas culturais. Desse total, então, do total que são 80 alunos, 30% optaram pela oficina A. 36 alunos optaram pela oficina B e os demais pela oficina C. Sabendo que todos esses alunos participaram de uma só oficina, então, em relação ao número total de alunos inscritos, aqueles que participaram da oficina C representam. Então, aqui também a gente tem um exercício de razão entrando em porcentagem. Então, a gente tem 80 alunos. Desses 80, 30% optaram pela oficina A. Então, aqui, oficina A, 30%. Então, 30 sobre 100 de quanto? De 80. Aí, aqui, como é uma multiplicação, a gente vai cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero aqui. E 3 vezes 8, 24.
Então, 24 alunos optaram pela oficina A. Continuando ali no texto, 36 alunos optaram pela oficina B. Então, B não precisa nem fazer conta. 36. E os demais pela oficina C. Então, a gente vai obter aqui 36 mais 24, a gente vai ter 40, 60. No total, 60 menos os 80, que é o total, 80 menos 60, a gente vai ter que 20 alunos optaram pela oficina C. E quantos que eles representam no total? Então, são os 20 alunos da oficina C, de um total de 80 alunos. Então, aqui a gente tem 2/8, e aí a gente vai passar esse valor para porcentagem, a gente pode dividir 2 por 8. Então, 2 dividido por 8, você vai obter lá. Vamos apagar aqui para poder fazer a continha. Então, a gente obtém aqui, ó. Só um minuto. Então, a gente vai obter aqui 2 dividido por 8. 2 não dá para dividir por 8, 0, acrescenta um 0 aqui. Aí a gente vai ter 2 vezes 8, 16. Sobra um 4. A gente vai continuar a conta, acrescenta um 0. 5 vezes 8, 40. Ou seja, 0,25, que é a mesma coisa que 25%. Então, a gente vai ter que é a alternativa A. Agora, nós vamos para a questão de número 19. Vamos procurar ela aqui. Aqui, questão de número 19. A questão diz o seguinte: um professor ensaiou uma peça de teatro com seus alunos, e cada ensaio teve duração de 1h15 Sabendo que ao todo foram realizados 9 ensaios, o tempo total utilizado nesses ensaios foi... Aqui a gente tem uma multiplicação com hora. Posso converter tudo para minuto ou converter para hora, fazer a conta e depois retornar? Pode, mas aqui a gente vai usar um caminho um pouquinho mais rápido. Então, ó, 1h15 vezes 9. Vamos multiplicar aqui. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 1, 9, mais 4, 13. Então, ficou 135 aqui. 9 vezes 1, 9. Porém, nós sabemos que aqui nos minutos, a gente só vai até 60. 135, então, ele tem o 60 duas vezes dentro dele. Então, a gente vai tirar aqui, ó, 120, que corresponde a 2 horas. Vai sobrar 15, correto? Esse 120 que corresponde a 2 horas, a gente acrescenta aqui. Então, vai ficar 11 horas e 15 minutos. Alternativa E. Beleza? Vamos para a próxima questão. Então, a gente vai para a questão de número 20.
Um estudante comprou determinado número de pastas para guardar seus trabalhos e quer colocar em cada uma delas o mesmo número de trabalhos. Se ele colocar 5 trabalhos em cada pasta, usará todas as pastas compradas. Mas, se colocar 8 trabalhos em cada pasta, 3 delas não serão utilizadas. Considerando que todos os trabalhos foram guardados nas pastas, o número total de trabalhos é... Então, esse tipo de exercício aqui, a Banca Vunesp gosta muito de utilizar dele. Fala pasta, caixa, uma coisa dentro da outra. E a gente tem várias estratégias de resolução. Eu vou tentar trazer para vocês uma estratégia um pouco mais rápida. Então, você dá aquela primeira lida, ficou em dúvida, volta e vai selecionando as partes do texto que são importantes para você. Então, ele comprou para guardar os trabalhos. Se ele colocar 5 trabalhos em cada pasta, usará todas as pastas compradas. Mas se ele colocar 8 trabalhos em cada pasta, 3 delas não serão utilizadas. Então, vamos pensar assim, ó. Você pode chamar P de pasta e T de trabalho, se a gente precisar usar. Então, se ele colocar 5 trabalhos em cada pasta, então 5 vezes P, 5 trabalhos em cada pasta, vai usar todas as pastas compradas. Mas, se ele colocar 8 trabalhos em cada pasta, 3 delas não serão utilizadas. Então, 8 vezes P menos 3. Como que eu montei aqui, ó? 5 vezes P, ou seja, 5 vezes a quantidade de pastas tem que ser o mesmo que 8 vezes a quantidade de pastas que ele teria no total, menos 3, que é o que o problema falou pra gente ali. Então, a gente está resolvendo por um formato de equação aqui. Nessa equaçãozinha do primeiro grau, aqui a gente vai fazer distributiva. Primeiro membro copia igual, então vai ficar 5P igual a 8P menos 8 vezes 3, 24. Aqui, para otimizar o nosso tempo, eu vou passar as variáveis para o segundo membro e o número para o primeiro membro. Então, vai ficar 24, que estava negativo, ficou positivo, é igual a 8P menos 5P. 8P menos 5P vai dar 3P, que é igual a 24. Então, o 3 vai passar dividindo. A gente obtém, então, que P é igual a 24 dividido por 3, que vai dar 8. Ou seja, o que eu cheguei aqui na minha equação? Que eu tenho 8 pastas. É isso que o problema está perguntando? Volto lá nas últimas 2 linhas para saber. Considerando que todos os trabalhos foram guardados nas pastas, o número total de trabalhos é... Aí eu vou pegar. Se eu colocar 5 trabalhos em cada pasta, se eu tenho 8 pastas, 5 vezes 8, 40. Então aqui vamos apagar só para mostrar o que a gente fez nessa continha. Então, a gente tem aqui que 5 trabalhos em cada pasta, tem 8 pastas, 5 vezes 8, 40. Alternativa B de bola. Beleza? Vamos para a questão número 21. Vamos procurar ela aqui. Beleza? Vou apagar aqui, só um minuto. Lembrando que enquanto você está vendo o vídeo, você pode parar, voltar. Essas questões de equação geralmente é o que traz um pouco mais de dificuldade.
Como que a gente treina para fazer elas? Bastante interpretação. Então você sempre vai lendo o texto, identificando as frases importantes, pegando uma variável e tentando montar a equação a partir dela. Essa próxima questão. Uma pessoa comprou vasos com plantas, alguns de temperos e outros de flores, no total de 21 unidades. Sabendo que o número de vasos com flores superou o número de vasos com temperos em 3 unidades, então o número de vasos com flores era... aqui, gente, você pode resolver por sistema de equação, mas como eu disse, a VUNESP ela tem uma metodologia de trazer situações, problemas do nosso dia a dia. Então você pode fazer por tentativa e erro, não tem problema nenhum, mas desde que você otimize o seu tempo, né? Então vou fazer pelo método tentativa e erro aqui, depois eu posso resolver também pelo sistema de equação. Tenho 21 unidades. Vamos pensar comigo. Se fossem 20 unidades, 20 dividido por 2, 10. Beleza. Então vamos colocar assim, 11 para uma, 10 para outra. Para quem eu coloco 11? Sabendo que o número de vasos com flores é maior. Então tá. Flores, vamos supor. 11 com tempero teria que ser 10. Só que o número de vasos com flores tem 3 unidades a mais do que o de tempero. Então, ó, se eu tirar um daqui, do tempero e passar para lá, vai ficar 12 de flores e 9 no tempero. A diferença entre eles está dando 12, ou está dando 3, desculpa, 12 menos 9, 3. Então, de flor tem 3 unidades a mais que o de tempero. Ele quer saber o de flores. Alternativa D. Voltando então, professor, o que você fez aqui? Ele deu 2 espécies, vamos dizer assim. Divide ali na metade, depois você vai distribuindo. E vendo em cada etapa que você distribuiu, se está condizendo com o que o problema propôs. Beleza? Agora eu vou resolver como sistema de equação, que também não é difícil. Vou chamar F de vasos com flores e T com tempero. Então, a gente vai ter que F mais T dá 21. E que o número de flores superou... F, o número de flores superou de tempero, menos T, tem que ser igual a 3, porque flor tem 3 a mais. E aqui a gente vai resolver pelo método da adição. F mais F vai dar 2F, mais T com menos T corta, 21 mais 3, 24. F é igual a 24 por 2, 12. Beleza? Obtemos o mesmo resultado. E aí você escolhe qual método você acha mais conveniente. Porém, não fuja do sistema de equação nem das equações, porque algumas bancas e alguns tipos de questões não tem como resolver por tentativa e erro. Mas volto a falar, na VUNESP algumas questões vai dar assim. Agora a gente vai para a questão de número 22. A VUNESP ela tem uma estrutura bem particular para as questões. Geralmente, a primeira e a segunda questão de matemática envolve razão, proporção. A terceira e a quarta vem ali um MMC, um MDC, ou que nem nesse caso não obteve esse tipo de questão. Eles trazem ali uma porcentagem, uma regrinha de 3. As outras questões de equação, sistema de equação, é onde a gente está passando. Depois, 2, 3 questões de geometria. Geralmente o padrão da VUNESP para PEB 1 e PEB 2 é esse. Por mais que ela está mudando o seu padrão. Está trazendo questões um pouquinho mais elaboradas,
mas ainda está se mantendo fiel a esse esquema base. Vamos lá para a questão de número 22. Em um pote há 20 bolas de morango com recheio de chocolate. Desculpa, gente, é balas. 15 balas de café com recheio de chocolate e 10 balas de leite sem recheio. Retirando-se aleatoriamente uma bala desse pote, a probabilidade dela ter recheio de chocolate é... Aqui a gente tem um problema de probabilidade. Nesse edital de Ribeirão, foi um diferencial eles trazerem isso. Quando a gente traz um exercício de probabilidade, essa daqui é uma probabilidade simples. Então, você vai basear bem aquela ideia que você tem de razão. Então, aqui a gente vai pensar qual que é o total de balas que eu tenho. Eu tenho 20 balas de morango, 15 de café, 10 de leite. 20 mais 15 mais 10, a gente vai obter 45 no total. É o que vem aqui embaixo na fração, no denominador. E agora, a probabilidade dela ter recheio. Então, pega todas que tem recheio. As 20 de morango tem recheio e as 15 de café tem recheio. Então, 35. Então, a probabilidade é 35 em 45. Vamos simplificar essa razão que a gente obteve. Dá para dividir por 5 no numerador e no denominador. 35 por 5, 7. 45 por 5, 9. Então, a probabilidade é que a cada 9 balas, 7 tem recheio. Alternativa A. Beleza? Agora a gente vai para a questão de número 23. Vamos procurar ela aqui. Sem um pouquinho da ordem. Uma questão de gráfico. Um gráfico de setor ainda, hein? Sempre quando eles envolvem gráfico de setor, tem a ver com probabilidade, a ideia que o setor representa um total, 100%. Ou, às vezes, eu não li a questão ainda, pode ser nada disso, mas geralmente é baseado nisso. Então, o gráfico apresenta algumas informações sobre o número de unidades de determinado produto compradas nos 4 trimestres do ano de 2018. Aí a gente tem lá, primeiro trimestre 50, segundo trimestre 35, terceiro trimestre 30, quarto trimestre não tem o valor. Cada unidade desse produto custou R$15. E esse preço se manteve durante o ano todo. Sabendo que o valor pago nas unidades compradas no quarto trimestre foi 375, então na média o número de unidades compradas por trimestre foi... Então aqui ele falou, sabendo que o valor pago nas unidades compradas no quarto trimestre foi 375, então a gente vai pegar 375, que é o que foi pago, e vamos dividir por 15, que é quanto custou cada unidade, para a gente saber quantas unidades foram vendidas no quarto trimestre. Então aqui, 2 vezes 15 vai dar 30, sobrou 7 aqui, abaixo 5. E agora a gente vai ter aqui 5 vezes 15 vai dar 75. Ou seja, 25 unidades no quarto do trimestre. Ele quer saber a média, na média o número de unidades compradas por trimestre. Então aqui é um exercício de média, a gente descobriu que no quarto trimestre foram 35. Então aqui no primeiro a gente tem 50. No segundo, a gente tem 35 unidades. No terceiro, 30. E no quarto, 25. Como que a gente vai fazer agora? Quer saber a média. Então, soma os 4 dados. 50 mais 35 mais 30
mais 25. Como a gente tem 4 dados, divide por 4. Então, a gente vai ter aqui 50 mais 35, 85. 85 mais 30, 115. 115 mais 25, 140. Dividido por 4. A gente resolve 3 vezes 4, 12, são 35 em média. Alternativa E, de escola. Beleza, vamos para a próxima questão. A gente fez a 23, agora a gente vai para a questão de número 24. Vamos apagar aqui a nossa lousa. Questão de número 24. Para uma atividade didática, foram impressos em uma folha de papel sulfite 2 quadrados, A e B, conforme mostra a figura. Então, ali a gente tem 2 folhas, A e B, sulfite, 2 quadrados, beleza. O perímetro do quadrado A é 48. E o lado do quadrado do B tem 2 centímetros a menos que o lado do quadrado A. A área do quadrado B é igual a... Então, vamos lá, galera. Perímetro é a soma dos lados. O quadrado tem 4 lados iguais. Então, no quadrado A aqui, a gente vai pegar os 48, que é o perímetro, a soma de todos os lados, e dividir por 4. A gente vai ter, então, 12. Então, cada lado aqui do quadrado A mede 12. Do B, são 2 centímetros a menos, ou seja, vai medir 10. Agora ele quer saber, a área do quadrado B é igual a... Então, a área é lado vezes lado. 10 vezes 10, 100. A alternativa B. Beleza? Tranquilo? É uma questão muito corriqueira nas provas da VUNESP. Conceito de área e perímetro e relacionando os dois. Então, tenha muito fixo na sua mente o que é área e o que é perímetro. A perímetro, a soma do contorno da figura, a soma de todos os lados. Área, cada figura vai ter uma fórmula para a área. É o espaço, é a superfície que a figura compreende. Correto? Vamos lá para a última questão dessa nossa primeira aula. Peço para vocês deixarem o like, compartilhar com seus amigos que possa ser interessante, divulgar, e na semana que vem a gente vai trazer mais uma prova. Peço também para vocês, qualquer dificuldade que vocês tiveram, sugestão para melhorar, essa foi a nossa primeira aula, entrem em contato comigo. Vou deixar o meu e-mail aí e também o meu telefone para vocês entrarem em contato e falar: professor, o áudio ficou ruim, a imagem não ficou muito legal, e aí vocês vão me dando sugestão para melhorar também. Beleza, gente? E agora a nossa última questão, como eu tinha adiantado para vocês, de geometria. Aqui a gente tem geometria espacial. Então o problema fala assim: um bloco de madeira maciça na forma de um prisma reto de base retangular tem as suas medidas indicadas na figura. Sabendo que 1 centímetro cúbico dessa madeira tem massa igual a 0,5 grama, então o bloco tem massa igual a... Vamos primeiro saber qual é o volume desse bloco. Isso aqui então é um bloco retangular. Para a gente calcular a área desse sólido geométrico em especial, é lado vezes lado vezes lado, base vezes largura vezes altura. Então a gente vai ter 12 vezes 9 vezes 15. Todas as medidas
elas estão na mesma unidade. O que eu quero dizer com isso? Todas estão em centímetro, então a gente não precisa convertê-las. Elas já estão da forma como a gente quer, certo? Então, se elas já estão da forma como a gente quer, é só a gente fazer 12 vezes 9 vezes 15. E a gente vai obter 1620. Então, o volume é 1620 centímetros cúbicos. Cada 1 centímetro cúbico tem massa igual a 0,5 gramas. Agora a gente faz uma regrinha de 3. Então, 1 centímetro cúbico, 0,5 gramas. 1620x. Lembrando que quanto maior o volume, mais massa ele vai ter. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. A gente multiplica cruzado. 1 vezes x é x. 1620 vezes 0,5 vai dar para a gente 810 gramas. Alternativa C. Então é isso, pessoal. Pausem o vídeo, vão fazendo com calma, vão tentando resolver a questão, depois compara com a resolução e estamos aí. Fiquem com Deus.